Sabe como é que pequenas mudanças podem às vezes dobrar a produtividade de uma fábrica inteira? É impressionante. Hoje a gente vai mergulhar na história de um frigorífico lá na Indonésia, uma história bem legal que mostra exatamente isso. Eles usaram umas técnicas de engenharia para dar um jeito na ineficiência e, olha, transformaram completamente a linha de produção deles. 46,21%. O que esse número significa? Bom, significa que uma linha de produção está operando com menos da metade da sua capacidade. É chocante, né? E foi exatamente esse número que serviu de alerta, o ponto de partida para uma mudança enorme. Vamos ver como eles conseguiram virar esse jogo. Beleza, então como a gente vai fazer isso? O nosso caminho é o seguinte. Primeiro, a gente entende qual era o gargalo na produção. Depois, dá uma olhada nas ferramentas que os engenheiros usaram. Aí, a gente vê o plano de ação, os resultados, que são bem impressionantes, e no final, por que o método que eles escolheram é tão confiável. Ok, vamos começar a entender o problema. O cenário é o seguinte, a demanda por carne bovina na Indonésia estava crescendo muito. E claro, isso colocou uma pressão enorme nos produtores. E um abatedor específico, bom, ele estava com um desafio e tanto pela frente. O objetivo deles era bem claro, produzir 1.400 pacotes de carne por dia. Parecia simples, né? Só que a empresa não conseguia de jeito nenhum bater essa meta no turno normal de 7 horas e meia. O resultado? Hora extra todo santo dia e os custos, claro, iam lá para cima. E para a gente entender a fundo o problema, tem um conceito-chave, o tempo tact. Pensa nele como se fosse o pulso, o batimento cardíaco da fábrica, sabe? É o ritmo exato que a produção precisa ter para atender a demanda. E nesse caso, o coração dessa fábrica precisava bater a cada 14,66 segundos. Esse era o ritmo ideal. E é aqui que a gente vê onde o bicho pegava. O ritmo necessário, o tal do tempo tact, era de pouco mais de 14 segundos. Mas a estação mais lenta, o gargalo da produção, levava mais de 20 segundos para fazer o trabalho dela. Essa diferença, essa pequena diferença de segundos, era o que estava travando o sistema inteiro. Aí não tinha mágica, né? A consequência era óbvia. Com esse gargalo, era simplesmente impossível, matematicamente falando, bater a meta do dia no horário normal. Então, hora extra deixou de ser exceção e virou a rotina da fábrica. Tá, mas e aí? Como resolver um problema desses? Bom, os pesquisadores não precisaram inventar nada novo. Eles foram direto na caixa de ferramentas da engenharia de produção e pegaram duas metodologias de pesquisa bem conhecidas para analisar tudo e encontrar a solução. A primeira delas é a famosa teoria das restrições, ou TOC. A ideia por trás dela é genial de tão simples. Pensa num sistema como se fosse uma corrente. A força da corrente inteira é definida pelo elo mais fraco, certo? Então, para melhorar o todo, o foco tem que ser total em fortalecer esse elo mais fraco, ou seja, o gargalo. A outra ferramenta do kit foi o método ECRS. É uma sigla bem fácil de lembrar. Eliminar, combinar, rearranjar e simplificar. Funciona como um checklist super prático para olhar para qualquer processo e pensar o que dá para tirar daqui, o que dá para juntar. E se a gente mudar a ordem? E como simplificar o que sobra? É uma forma de deixar tudo mais enxuto e eficiente. Beleza? Com as ferramentas na mão, era hora de partir para a ação. A teoria é ótima, mas o que importa é a prática. Então, vamos ver exatamente como esses conceitos foram usados para redesenhar a linha de produção. E o método de pesquisa que eles seguiram foi super organizado, passo a passo. Primeiro, a etapa de investigação, para coletar todos os dados da linha atual. Depois, com os dados na mão, eles desenvolveram o plano de melhoria. E aqui vem um ponto-chave. Eles fizeram uma simulação virtual de tudo. Antes de mudar qualquer coisa na fábrica de verdade, eles testaram no computador. E por último, a validação, para ter certeza que a simulação batia com a realidade. A primeira proposta que surgiu dessa análise foi bem focada em consolidar o trabalho. A ideia era juntar as tarefas B, C e D numa estação só, combinar outras duas, basicamente agrupar o que fazia sentido para ter menos paradas. Isso deixaria o fluxo mais limpo e, de quebra, até reduziria o número de operadores de 10 para 8. Já a segunda proposta foi, digamos, mais cirúrgica. Eles viram que a primeira proposta criava um novo gargalo. Então, em vez de só combinar tarefas, eles atacaram esse novo ponto fraco, colocando um segundo trabalhador lá. Foi um ajuste mais fino, sabe? Para balancear a linha toda. O resultado foi um fluxo bem mais suave, mesmo que precisasse de 9 trabalhadores no total. E agora, a parte que todo mundo espera, os resultados. Chegou a hora de ver o antes e o depois. É aqui que todo aquele trabalho de análise, coleta de dados e planejamento mostra o seu valor. Vamos ver os números? E os números falam por si. Dá uma olhada na coluna do método proposto 2. A eficiência da linha, que era de 46%, pulou para quase 80%. O tempo do gargalo caiu pela metade, foi para pouco mais de 10 segundos. Mas o mais impressionante de tudo, o tempo total para fazer os 1.400 pacotes despencou de quase 8 horas para menos de 4 horas. É uma diferença absurda. Esse gráfico aqui deixa tudo ainda mais claro visualmente. A gente vê a barrinha do sistema atual lá embaixo. Depois, a melhoria com o primeiro método. E aí, o salto gigantesco do segundo método. É quase o dobro da eficiência original. A imagem realmente mostra a evolução. E não é só sobre eficiência e tempo, né? Tem um lado financeiro, $565,20. Essa é a economia que a empresa teria por mês só por não precisar mais pagar a hora extra. Ou seja, uma melhoria de processo que se paga, e muito rápido. Para fechar nossa análise, tem um ponto muito importante sobre a metodologia que a gente precisa conversar. Por que a simulação foi tão decisiva para eles chegarem na melhor solução? Essa citação do estudo original mata a charada. Ela diz que a simulação consegue considerar todas as variáveis do mundo real. Porque, convenhamos, a realidade não é uma média certinha, né? Tem imprevistos, variações, e a simulação consegue pegar essa complexidade toda.
E a prova disso está aqui. Se eles tivessem usado só o cálculo no papel para o método 1, a estimativa seria de quase 7 horas. Mas a simulação, que é mais precisa, mostrou que levaria só umas 5 horas. É uma diferença de 25%. Imagina tomar uma decisão com um erro de 25%. A simulação deu um retrato muito mais fiel do que aconteceria de verdade. Então, a lição aqui é clara. Em sistemas complexos, simular não é um luxo, é uma necessidade. Ela dá uma segurança muito maior. Evita que os gestores tomem decisões baseadas em dados que não refletem a realidade e garante que a solução escolhida seja de fato a melhor possível.